A todos. Agradeço muito a vossa presença e agradeço em especial à Associação Empresarial do Minho pela organização deste evento e pela oportunidade de falarmos aqui um bocadinho destas matérias da prevenção da corrupção e da responsabilidade criminal das pessoas coletivas. Então, Bom passando dia. aqui. Bom dia. Já agora peço desculpa, Alexandra. Bom dia. Eu não queria deixá-la avançar antes de lhe dar as boas-vindas. Vai agora, seja bem-vinda a esta Speed Talk da Eminho. E agradeço, de facto, já estar aqui a fazer uma breve introdução. Temos connosco hoje Alexandra Mota Gomes, antes da Cunha Cija, e é um gosto tê-la connosco, que nos vai falar do regime geral da prevenção da corrupção, tal como já podemos ver. E, portanto, é um prazer tê-la cá para nos falar sobre este tema, como falávamos ainda há pouco aqui em off, ainda tão sensível. E, portanto, passo-lhe então agora sim a palavra para que possa falar um pouco mais sobre o mesmo. Força. Muito obrigada. Obrigada. Peço desculpa, estou aqui com um problema técnico, e então, passando aqui para a apresentação que preparei, que no fundo vamos começar pela análise do que é a responsabilidade criminal das pessoas coletivas. Portanto, em primeira linha, aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é o facto de a responsabilidade criminal da pessoa coletiva é uma exceção no nosso regime penal. Ou seja, a regra é a responsabilidade criminal das pessoas singulares. Mas temos também prevista a responsabilidade para as pessoas coletivas em determinada circunstância. Portanto, aqui naquilo que nos interessa, a responsabilidade da empresa enquanto ente coletivo. Portanto, a pessoa coletiva só pode ser responsabilizada criminalmente nos casos expressamente previstos no nosso Código Penal. E só relativamente aos tipos de crime que se encontram taxativamente enumerados no nosso Código Penal e concretamente no artigo 11, número 2, que vem materializar esta exceção. E temos, neste caso, e não vou aqui elencar todos os crimes ali previstos, porque são muitos, vou apenas chamar a atenção para aqueles que são mais comuns. Portanto, temos todo o tipo de criminalidade contra o património, portanto, os crimes de dano, as burlas, a corrupção, o branqueamento de capitais, os crimes de falsificação, crimes contra a realização da justiça e os crimes contra o Estado de Direito. Temos também ali previstos, nesta exceção, os crimes de perigo comum. Por todas este tipo de criminalidade, pode ser responsabilizada a pessoa singular que atua como agente, mas transmite-se essa responsabilidade criminal também à pessoa coletiva. Não em todas as circunstâncias, mas como já vamos ver, em situações concretas e tipicamente previstas na lei. Estes são os casos que acabei de referir, estão especificamente previstos no Código Penal, mas depois também temos crimes que estão especificamente previstos para responsabilizar as pessoas coletivas em legislação extravagante. E temos, por exemplo, no domínio do direito penal, económico e financeiro, temos em matéria de proteção de dados pessoais, no âmbito do exercício da segurança privada, no domínio da concorrência e patentes, também nos crimes ou infrações contra a economia e a saúde pública, no âmbito do do REGIT, obviamente, tudo o que é criminalidade fiscal, na legislação ambiental, em matéria de obtenção de subsídios e na criminalidade informática. Não estou aqui a ser extensiva e estou apenas a chamar a atenção para os tipos mais comuns.
Agora, as situações em que pode haver a responsabilidade da pessoa coletiva, encontra-se previsto também no artigo 11 do Código Penal, mas no seu número 2, que determina que as pessoas coletivas só podem ser responsabilizadas quando os crimes sejam cometidos, a linha A, em seu nome e no interesse coletivo, por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança, ou então, a linha B, por quem haja sob a autoridade das pessoas que ocupem essa posição de liderança em virtude da violação de deveres de vigilância e controle que lhes incumbiriam. Quem é que ocupa esta posição de liderança? E a lei também nos define que serão os órgãos e representantes da pessoa coletiva e quem nela tiver autoridade para exercer o controle da sua atividade. E nas empresas temos, obviamente, o Conselho de Administração, a gerência, os administradores, os gerentes, mas também os seus diretores. Relativamente à outra situação legalmente prevista, que é quando haja sob a autoridade de pessoa com posição de liderança, em virtude da violação de deveres, estamos a falar especificamente por crimes cometidos pelos subordinados, trabalhadores em qualquer posição da cadeia hierárquica, quando o crime é cometido no desenvolvimento da sua função profissional, sem conhecimento direto do seu superior hierárquico, mas, obviamente, terá de ser avaliado se o crime foi cometido pelo trabalhador, quando poderia ter sido evitado se o seu superior hierárquico tivesse exercido o devido controlo ou a devida vigilância sobre aquele trabalhador. Portanto, temos aqui a necessidade de uma verificação cumulativa destes requisitos para a responsabilização da pessoa coletiva. Ou seja, a atuação pode ser desenvolvida em nome da pessoa coletiva, mas já não no seu interesse, caso em que a pessoa coletiva não deverá ser responsabilizada. Ou então, a atuação pode ser no interesse da pessoa coletiva, mas não foi praticado em seu nome. Ou seja, nestas situações, a pessoa coletiva, à partida, ainda que o Ministério Público, na maioria das vezes, o tente fazer, não deverá ser responsabilizada nestes casos. E, obviamente, a pessoa singular, trabalhador ou dirigente, ou administrador ou gerente, terá que atuar no âmbito, no exercício da sua função profissional. Obviamente que a responsabilidade da pessoa coletiva não exclui a responsabilidade individual do agente, nem depende da responsabilização deste. Ou seja, temos aqui responsabilidades autónomas da pessoa singular e da pessoa coletiva. Agora, e para aquilo que nos interessa, a responsabilidade da pessoa coletiva é excluída por determinação legal prevista no artigo 11, número 6 do Código Penal, quando o agente tiver atuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito, ou seja, quando a pessoa com posição de liderança que praticou o crime atuou contra uma vontade expressa da maioria dos membros do órgão de administração ou da gerência, ou quando o agente, líder ou subordinado tiver atuado contra ordens ou instruções expressas existentes na pessoa coletiva. E é esta matéria que nos leva aos programas de compliance, concretamente compliance penal, e, obviamente, ao canal de denúncias, temas atualmente de implementação obrigatória nas empresas. E pergunto: estarão as empresas já preparadas? E como é que as empresas deverão delimitar aqueles comportamentos que são proibidos para evitar as responsabilidades imputáveis às pessoas coletivas?
encontra-se em vigor, já desde o dia 7 de junho de 2022, o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, que prevê a obrigatoriedade de implementação para as pessoas coletivas do setor público e privado, quando empreguem mais de 50 trabalhadores, 50 ou mais, adotarem e implementarem programas de cumprimento normativo especificamente orientados para a prevenção da corrupção. Também já desde o dia 18 de junho de 2002, que entrou em vigor o Regime Geral de Proteção dos Denunciantes de Infrações, que impõe às entidades dos setores públicos e privados que empreguem 50 ou mais trabalhadores ou que, independentemente disso, sejam consideradas entidades obrigadas no âmbito da aplicação dos atos da União Europeia relativos a serviços, produtos e mercados financeiros e à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, a obrigatoriedade de implementação dos canais de denúncia. O programa de cumprimento normativo, o que é? No fundo, é um conjunto de normas e procedimentos que devem ser aprovados pelas empresas para prevenir, detectar e sancionar a eventual prática de atos de corrupção e infrações conexas levados a cabo contra ou através da sociedade, da empresa, da pessoa coletiva, seja ela do setor público ou do setor privado. E porquê? Porque a implementação adequada de um programa de cumprimento normativo é apta a promover o reforço e a consolidação da cultura ética da empresa e a prevenção da criminalidade económica e, concretamente, da corrupção e as infrações relacionadas, mas permite também a desresponsabilidade, a exclusão da responsabilidade da pessoa coletiva. E também já desde a reforma ao Código Penal de 2022, o artigo 90A prevê atualmente que a adoção e implementação adequada de um programa de cumprimento normativo antes da consumação do facto, ou seja, antes do cometimento do eventual crime, é um fator sempre para além de poder excluir à partida, mas não podendo ser excluída, será sempre um fator de atenuação da pena. O Tribunal também pode substituir eventuais penas de multa por penas alternativas que realizem de forma adequada e suficiente as finalidades da punição, quando tenha sido implementado um programa de cumprimento normativo adequado e efetivo. Por outro lado, o artigo 90B do Código Penal atual também prevê que a adoção de um programa de cumprimento normativo pode ser também um critério para fixação da medida da pena de multa, ou seja, existindo este programa de cumprimento normativo, obviamente irá influenciar na medida da pena e, no caso das pessoas coletivas, na pena de multa aplicável ao crime que, em concreto, venha a ser imputável. Qual é que deve ser a estrutura, qual é que deve ser e qual é que é a estrutura legalmente prevista para o programa de cumprimento normativo? Portanto, ele deve ser composto por um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. Faz parte integrante também do programa de cumprimento normativo o Código de Conduta, com algumas especificidades que já veremos, o canal de denúncia, uma política anticorrupção em geral, direcionada para evitar estes crimes, e um plano de formação interna. Portanto, todos estes elementos deverão ser devidamente preparados, implementados na pessoa coletiva, ou seja, aprovados pela administração, deverão ser divulgados por todos os trabalhadores, independentemente do vínculo contratual que exista com a empresa. Os colaboradores deverão ser formados, ou seja, deverão obter um conhecimento efetivo destas regras e ficar vinculadas ao cumprimento das mesmas, e depois
Obviamente é muito bonito ter um código e um plano, mas terá que ser monitorizado e controlado o seu cumprimento, dentro da empresa. Portanto, a responsabilidade para a adoção destas regras compete, obviamente, ao órgão de gestão da empresa, seja ele o Conselho de Administração ou a gerência, e deverá ser nomeado um responsável pelo cumprimento normativo. E este responsável será aquela pessoa na empresa que deve garantir e controlar a aplicação do programa de cumprimento normativo. Esta pessoa deverá atuar de uma forma independente, permanente e com autonomia decisória, ou seja, respondendo diretamente ao Conselho de Administração ou à gerência. O responsável pelo cumprimento normativo compete-lhe coordenar a execução, controlo e revisão do plano de prevenção de riscos, acompanhar o órgão de gestão da empresa em todas as decisões relativas a conflitos de interesses e, eventuais políticas de presentes e hospitalidades, acompanhar a revisão e aprovação das políticas implementadas neste âmbito, acompanhar e organizar o registro de eventuais infrações ao Código de Conduta e acompanhar e preparar o próprio plano de formação dos colaboradores. Concretamente, e passando a cada um destes elementos e de uma forma sucinta, obviamente, o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, o que é em concreto? É um trabalho que passa pela identificação, análise e de classificação dos riscos e das situações de exposição da empresa ou da pessoa coletiva em geral a eventuais atos de corrupção e outras infrações conexas, que deve fazer uma análise que inclua não só a área operacional, que é tradicionalmente uma área mais posta, mas fazer também a análise da exposição do próprio órgão de administração, das direções relativamente à exposição a estes riscos. Tendo em consideração, obviamente, a atividade concretamente desenvolvida, porque nós temos riscos do próprio setor de atividade, não é? Que são riscos externos e inerentes à própria atividade desenvolvida e, obviamente, que vai variar de empresa para empresa. Também deve ter em consideração as áreas geográficas onde a empresa atua, porque obviamente terá diferentes riscos uma empresa que atua só no mercado nacional de uma empresa que comercializa, por exemplo, produtos internacionalmente e concretamente para áreas já conhecidas com grande exposição à corrupção, não é? Portanto, deve também fazer uma análise dos seus próprios clientes, porque o risco também pode entrar na empresa pelos clientes, mas não só, também pelos seus fornecedores e a própria associação da empresa a determinados fornecedores, que eventualmente lhe possam acarretar riscos, nomeadamente de caráter reputacional. Mas também quando é o caso dos agentes ou comissionistas que atuam em nome da pessoa coletiva e que, obviamente, o risco que comportam pode transmitir-se à própria empresa, à pessoa coletiva. Passando aqui para o código de conduta, e por regra, praticamente todas as empresas acredito que já tenham um código de conduta, porque no fundo o código de conduta é aquele elemento que reúne, eu chamo-lhe a constituição da empresa, no fundo tem os princípios e as normas de conduta e de ética profissional, portanto os princípios basilares de atuação da pessoa coletiva e que deve ser aplicado a todos os colaboradores da empresa e independentemente, obviamente, do respectivo vínculo laboral ou profissional. Mas este regime geral da prevenção da corrupção
determina que atualmente o Código de Conduta, para além de conter todos estes princípios basilares, deve conter também, deve fazer uma identificação de quais são as sanções disciplinares aplicáveis no caso de incumprimento das regras nele previstas e também as sanções criminais associadas ou aplicáveis a eventuais atos de corrupção e infrações conexas. No fundo, passando aqui, porque nos estamos aqui, a nossa preocupação é com a empresa, os crimes associados a atos de corrupção e infrações conexas, e quando a lei diz infrações conexas, está a referir-se, e naquilo que nos interessa, nos crimes que podem ser imputáveis à empresa, temos a corrupção ativa, a oferta indevida de vantagem, o tráfico de influência, a corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional. Temos também a corrupção, quer ativa ou passiva, no setor privado, o branqueamento de capitais, a fraude na obtenção de subsídio ou de subvenção, o desvio de subsídio ou de subvenção ou crédito bonificado, a fraude na obtenção de crédito, isto também sem ser exaustiva e enumerando apenas aqueles crimes mais óbvios e mais facilmente imputáveis à pessoa coletiva. Existem crimes de corrupção e outras infrações conexas que só podem ser imputáveis a quem tenha a qualidade de funcionário, mas abro aqui um parênteses para referir que o nosso Código Penal também prevê a possibilidade de comunicação desta qualidade de funcionário em determinadas circunstâncias. E refiro-me, por exemplo, à corrupção passiva no setor público, a prevaricação, crimes que tipicamente só podem ser cometidos por quem tenha a qualidade de funcionário, para a definição que existe no Código Penal, funcionário público, obviamente. Um dos outros elementos tem a ver com a política anticorrupção. Eu chamo-lhe política, pode ser regulamento, que no fundo seja um elemento que contenha aquelas regras que concretamente estão direcionadas para a prevenção da corrupção, onde devem ser definidos os princípios de atuação e os deveres de lealdade, integridade e transparência da empresa, que serão aplicáveis no âmbito quer das relações com clientes, mas também com fornecedores ou outros terceiros. E refiro-me, obviamente, ao princípio da tolerância zero relativamente à corrupção, o princípio da proibição dos pagamentos de facilitação, os princípios da honestidade, da integridade e transparência nas relações com funcionários públicos, titulares de cargos políticos e titulares de altos cargos públicos, mas também a garantia do cumprimento da legislação nos relacionamentos, quer com clientes, fornecedores ou quaisquer terceiros, parceiros, no respeito por estes mesmos princípios. Esta política anticorrupção ou regulamento anticorrupção, como lhe queiram chamar, deve conter as regras aplicáveis para a oferta ou aceitação de presentes empresariais e hospitalidade gerais, definindo os seus critérios gerais, que devem estar sujeitos a critérios de adequação, nomeadamente a ocasionalidade social, e devem ter, obviamente, uma natureza economicamente não significativa. Isto, obviamente, porquê? Para não poderem limitar a independência e a isenção de quem vai decidir, quer seja em nome da pessoa coletiva ou em nome de um fornecedor ou de um cliente, obviamente. E, portanto, estes presentes devem ser legalmente admissíveis e não devem representar qualquer forma de pressão ou influência sobre a pessoa, o funcionário, colaborador, diretor que eventualmente o vá receber. Devem ser socialmente adequados, sem implicar, obviamente, qualquer
pressão, influência sobre a relação negocial. Isto, obviamente, que passará pela definição de uma regra de não atribuição de presentes, por exemplo, no âmbito ou temporalmente, quando se está a negociar um contrato com um cliente, com um fornecedor. Devem ter um caráter pontual, portanto, não deve haver uma habitualidade nas ofertas ou na recepção destes presentes, e devem, obviamente, ser transparentes. E quando digo transparentes, devem ser documentados, registados por escritos, de forma precisa e completa, para que a própria administração possa ter conhecimento do que se passa na empresa, dos presentes que estão a ser oferecidos e daqueles seus colaboradores que estão eventualmente a receber um presente. Devem ser também definidas regras para a resolução de conflitos de interesses. Porquê? Porque os conflitos de interesses são prejudiciais e propiciam eventuais, e podem propiciar, obviamente, eventuais atos de corrupção. Ou seja, a empresa deve prevenir que eventuais interesses particulares se possam sobrepor ao exercício da atividade profissional. O que pode ocorrer, e apenas para citar aqui algumas situações, quando, por exemplo, um familiar ou um amigo próximo de um colaborador trabalhe para um fornecedor ou um cliente da nossa empresa. Ou quando quando seja desempenhada uma atividade por conta própria ou por conta de outrem, de natureza concorrente à atividade que é desenvolvida pela nossa empresa. Ou quando um colaborador, eventualmente, seja sócio de uma sociedade cliente ou fornecedora da empresa ou de um familiar direto de um sócio dessa sociedade. Mas também quando, por exemplo, um colaborador seja responsável por supervisionar, analisar ou influenciar a avaliação profissional de um qualquer familiar que preste serviços na própria empresa. Ou quando tenha trabalhado para uma entidade regulamentar ou governamental, ou quando tenha um familiar próximo na mesma situação. Ou seja, estas situações que acabei de citar são situações que, pela falta de transparência que podem comportar, devem ser divulgadas pelo colaborador que se encontre numa destas situações, ou seja, não há uma proibição, e estes casos podem acontecer. O que deve é divulgar e deve, sendo caso disso, a empresa deve prevenir, seja através da substituição do colaborador na execução daquela tarefa ou pela nomeação de um outro colaborador que possa supervisionar aquela relação contratual em concreto, que pode estar, ou não digo conflituada, mas que pode envolver um eventual conflito, para que o desempenho seja livre e transparente. O regime geral da prevenção da corrupção contém uma norma também que impõe que seja adotado e implementado um procedimento de avaliação prévia de clientes, fornecedores e terceiros que atuem em nome da pessoa coletiva. Portanto, deve ser aplicado a todas as relações negociais estabelecidas pela empresa, quer com clientes, quer com fornecedores, quer com qualquer terceiro que atue em nome da pessoa coletiva. Devem ser implementadas e definidas averiguações que devem ser obrigatórias, no fundo, para determinar e saber, no fundo, a empresa conhecer a pessoa, a entidade com quem está a trabalhar, e isso passará, obviamente, por saber quem é que é o beneficiário efetivo do seu cliente, do seu fornecedor. Deve ser feita uma análise em termos de imagem e reputação na associação da empresa àquela entidade ou pessoas, e devem ser averiguados a existência de eventuais conflitos de interesses naquela contratação em concreto.
Deve sempre ser dado conhecimento do conteúdo da política anticorrupção antes da celebração do contrato, isto para que a nossa contraparte conheça quais são os nossos princípios e regras pelas quais nos regemos e atuamos no mercado. Após a conclusão do procedimento de avaliação prévia, deve ser pedida a subscrição ou a vinculação a um princípio de atuação conforme, que poderá passar pela subscrição de uma declaração ou uma mera cláusula que se insere no contrato, onde as partes se vinculam a atuar na conformidade pela prevenção da corrupção. O respeito pelo Código de Conduta e restantes políticas e procedimentos da empresa deve, como há pouco referi, ser objeto de uma avaliação e de um controle periódico, e devem ser realizadas auditorias aleatórias, e quando digo auditorias, refiro-me, estas auditorias podem ser mais extensas ou menos extensas, podem ser amostras, como pode ser uma auditoria externa, no fundo, para analisar o cumprimento por parte dos colaboradores das regras definidas na empresa. Este controlo e avaliação deve ter em vista a identificação de eventuais condicionantes e a eventual necessidade de adoção de medidas corretivas que se mostrem necessárias, porque muitas vezes só na prática é que nos apercebemos daquilo que deve ser corrigido, melhorado. Portanto, estas políticas não devem ser um livro morto, mas sim um livro em evolução que deve ir sendo melhorado à medida que é aplicado. Para terminar, tudo o que acabei de referir, ou seja, a falta de implementação de um programa de cumprimento normativo ou de algum dos seus elementos obrigatórios, ou seja, a sua implementação, mas imperfeita, pode fazer incorrer em responsabilidade contra a ordem nacional, que vem sancionada na lei, com coimas que podem variar entre os 1.000 e os 44.000 euros 891 para a pessoa coletiva e que pode ascender até aos 3.740 euros para as pessoas singulares. Peço desculpa, fiquei aqui presa no... Não estou a conseguir passar o slide. Passando aqui agora para o regime geral da proteção dos denunciantes de infrações. Como referi, atualmente é obrigatório para todas as empresas com mais de 50 colaboradores, e este canal passa, portanto, este regime geral da proteção do denunciante passa pela implementação do canal de denúncia. E este canal de denúncia deve estar obrigatoriamente disponível a todos os colaboradores. Se está ou não disponível a fornecedores, clientes, é uma opção para as empresas. Agora, é obrigatório que esteja disponível a todos os colaboradores e destina-se ao reporte de infrações cometidas, que estejam a ser cometidas ou que se possa prever que venham a ser cometidas, ou mesmo tentativas de ocultação do cometimento de infrações. E porquê? Porque entendeu o nosso legislador que serão os colaboradores as pessoas que dentro da empresa mais facilmente podem ter acesso à informação do cometimento de infrações, e informações essas que podem até não ser do conhecimento do órgão de gestão. E, portanto, deve ser feito um convite aos colaboradores para que, caso tenham conhecimento do cometimento de infrações dentro da pessoa coletiva, que denunciem, que o comuniquem, porque deve ser o órgão de gestão da empresa a primeira entidade a resolver, a reparar essas mesmas infrações, a corrigir. No fundo, é um convite ao colaborador
para que colabore na correção de eventuais infrações cometidas na empresa. E infrações que podem ser tanto crimes como contraordenações, como já veremos. Obviamente, crimes e infrações que possam responsabilizar a pessoa coletiva, porque aqui o que nos interessa sempre é proteger a pessoa coletiva. E como digo, portanto, o que é que nos diz este regime geral da proteção do denunciante? Define-nos infração, e infração é considerada todo o ato ou omissão contrário a normas nacionais ou da União Europeia, incluindo as que prevêem crimes ou contraordenações em variadíssimos domínios. E, portanto, podem referir-se ao domínio da contratação pública, serviços, produtos e mercado financeiro, branqueamento de capitais, segurança e conformidade dos produtos, do ambiente, proteção contra radiações e segurança nuclear, géneros alimentícios, saúde pública, defesa do consumidor, ou seja, é praticamente tudo. E a verdade é que hoje em dia o direito da União vem regular o direito nacional em praticamente todas as matérias. As características legalmente obrigatórias para o canal de denúncias. Este canal de denúncias deve permitir a apresentação e o seguimento ou tratamento seguro das denúncias que eventualmente venham a ser apresentadas, deve garantir a exaustividade, a integridade e a conservação das denúncias, porque devem obrigatoriamente ser conservadas e registadas, deve garantir a confidencialidade da informação denunciada, deve garantir a confidencialidade da identidade do denunciante e deve preservar o seu anonimato, caso seja essa a opção do denunciante. Portanto, à partida, um canal de denúncias que não possa garantir o anonimato ao denunciante não preenche os requisitos legalmente exigíveis. O canal de denúncias deve também garantir a confidencialidade da identidade de quaisquer terceiros que eventualmente venham mencionados na denúncia. Por exemplo, alguém que denuncia uma infração onde cita vários terceiros que podem ser eventualmente testemunhas do cometimento dessa infração. E deve ser restrito, deve ser de acesso restrito a quaisquer pessoas não autorizadas. E quando digo pessoas não autorizadas, à partida, as pessoas autorizadas a aceder ao canal de denúncias só podem ser aquelas pessoas que sejam nomeadas na pessoa coletiva para tratamento dessas mesmas denúncias e, afinal, obviamente, o órgão de administração. Quaisquer outros, o acesso deve ser restrito e quaisquer pessoas que, porventura, tenham conhecimento de qualquer matéria relacionada com a denúncia, ficam obrigados ao sigilo, sob pena de incorrerem em responsabilidade, quer criminal, quer contraordenacional. A nossa lei prevê uma obrigatoriedade de precedência entre os meios de denúncia interna e externa e a divulgação pública de infrações. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que qualquer denunciante que tenha conhecimento do cometimento de uma infração no seio da pessoa coletiva está obrigado a recorrer em primeira linha ao canal de denúncia interno e só em casos excepcionais é que poderá recorrer diretamente à denúncia externa, ou seja, diretamente a uma autoridade, ou fazer a divulgação pública dessa infração. Isto para poder merecer a proteção prevista na lei. Além da precedência entre as denúncias, para que o denunciante mereça a proteção legal, existe que a denúncia seja apresentada de boa fé
e que o denunciante tenha o fundamento sério para acreditar que as informações divulgadas são, no momento em que a denúncia é apresentada, são verdadeiras. Ou seja, caso se venha a verificar que agiu de má fé ou que não podia com seriedade acreditar na veracidade das informações que divulga, não merecerá a proteção legalmente prevista. A lei prevê também, e aqui relativamente à proteção do denunciante, especificamente a proibição de atos de retaliação. E a lei entende como atos de retaliação qualquer ato ou uma omissão que, direta ou indiretamente, ocorra no contexto profissional e seja motivado pela denúncia e que cause ou possa causar, de forma injustificada, danos patrimoniais ou não patrimoniais ao denunciante. E a lei presume, como atos de retaliação, ou seja, motivados pela apresentação da denúncia interna, hum, até prova ao contrário, obviamente, porque a lei é uma mera presunção e pode ser elidível, ah, os seguintes atos, como sejam as alterações das condições de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, uma avaliação negativa, a não conversão do contrato de trabalho a termo num contrato sem termo, sempre que o trabalhador tivesse expectativas legítimas nessa conversão, a não renovação de um contrato de trabalho, a resolução do contrato de fornecimento ou de prestação de serviços, a inclusão numa lista com base em acordo à escala setorial que possa levar à impossibilidade no futuro o denunciante a encontrar emprego no setor ou indústria em causa, etc, etc. Ou seja, a lei presume, mas obviamente estas presunções serão ilidíveis, porque obviamente não se pode criar a ideia de que, apresentando uma denúncia, o colaborador ou o funcionário fica à partida incólume perante a não conversão de um contrato de trabalho ou para qualquer uma garantia de uma avaliação sempre positiva. Obviamente que não é esse o caso. A lei prevê outras medidas de apoio, aliás, prevê a proteção jurídica nos termos gerais, portanto, a proteção jurídica que se encontra previstas, quer para o pagamento das taxas de justiça, apoio jurídico, etc., são aplicáveis aqui diretamente ao denunciante, quando tenha condições para assim ser protegido. Pode ter as medidas de proteção que são aplicáveis às testemunhas em processo penal, portanto, a proteção de testemunhas, por exemplo, a possibilidade de ocultar a sua identidade até uma fase final do processo, o auxílio e colaboração das autoridades para garantir a proteção do denunciante contra eventuais atos de retaliação, portanto, aqueles atos que há pouco nomeei, nomeadamente através da obtenção de uma certificação dessa qualidade, ou seja, as autoridades podem certificar a qualidade denunciante a um colaborador que eventualmente denuncie. Tanto os atos de retaliação como a violação do dever de confidencialidade são contraordenações muito graves. A comunicação ou a divulgação pública de informações falsas constitui também uma contraordenação muito grave, para além de constituir uma conduta criminalmente punível. E todas estas condutas são puníveis com coimas, que no caso das pessoas singulares podem atingir um máximo de 25 mil euros e no caso das pessoas coletivas podem ascender a 250 mil euros. Todos estes elementos que aqui estivemos a ver, o PPR, a Política Anticorrupção, o Código de Conduta, e as políticas de denúncia deverão estar disponíveis na intranet da empresa, quando exista, obviamente. Havendo um site da empresa, também estes elementos devem ser divulgados no website.
não sendo esse o caso, devem estar disponíveis nos meios existentes na empresa para a disponibilização das informações obrigatórias aos colaboradores. Sei que não é fácil, temos, prevê-se que em breve trecho mais alterações vamos conhecer nestas matérias. Já sabemos que o nosso novo governo tem a prevenção da corrupção como uma prioridade. E passo agora, passo da palavra para eventuais dúvidas relativamente a esta matéria ou algum ponto da minha apresentação que não tenha sido tão claro. Obrigada, Alexandra, pela apresentação. Eu agradeço-lhe. Realmente eu consegui perceber que há aqui vários pontos a terem atenção e a palavra prevenção parece-me realmente aqui a palavra-chave, não é? Pelo que eu Exatamente, percebi, estamos a falar de algo que é obrigatório para empresas com mais de 50 colaboradores, mas eu acho que isto é importante ser implementado em qualquer empresa, não é? Portanto, sempre que exatamente. possível, me parece que são normas e políticas muito importantes. Temos aqui uma questão de Pedro Rezende que está a assistir, que eu não sei se a Alexandra consegue ler, se não eu posso ler-lhe também, e diz aqui, não sei se Veja consegue lá, ver, mas vou eu tentar. posso ler. Leio então? Portanto, diz assim, bom Sim, sim, por dia. favor. Gostaria de Entretanto, vou saber se tentar. existe alguma ferramenta em Portugal para análise da compliance dos nossos parceiros de negócios, subcontratados, clientes, etc. Tenho conhecimento de ferramentas internacionais, exemplo, a LexisNexis, não sei se é assim que se diz, mas sim, mas gostaria de ver se têm conhecimento de alguma ferramenta em Portugal. Portanto, uma ferramenta Uh, para análise da compliance dos parceiros, neste caso, não clientes. tenho, não tenho. Sei que existem algumas ISOs que já estão a ser implementadas, por exemplo, em Espanha, e há várias empresas que já fazem essa implementação e que se dirigem concretamente aqui para a análise da prevenção da corrupção e qual é que é o nível de implementação que está a ser feito por o nosso cliente ou fornecedor, mas eu nunca trabalhei com nenhuma dessas ferramentas. Sei que começam a aparecer, começa-se também a falar na eventualidade da possibilidade de algumas entidades isentas certificarem os programas de prevenção, os programas de cumprimento normativo, mas ainda estamos numa fase muito prematura nestas matérias. E mesmo as ISOs, no conhecimento que tenho, que tem a ver também porque estou integrada e sou sócia de uma entidade que tem uma participação de uma sociedade espanhola, e estou com os meus sócios de Madrid, e tanto de Madrid como Barcelona, em várias reuniões. Sei que mesmo em Espanha, ou seja, pela análise de uma dessas ferramentas só, ainda não é possível fazer um trabalho completo e sério, não é? Pois, então ainda há aqui muito trabalho a ser Ainda, desenvolvido, ainda. não é? Eu não sei se mais alguém gostaria de aproveitar para colocar alguma questão aqui acerca destas políticas de conduta, de todos estes procedimentos. Realmente isto parece muita coisa, não é? Mas é importante realmente que as empresas tenham esta atenção e este cuidado para combater, para prevenir, antes de combater, eu acho que é mesmo Exatamente, prevenir. Não é? Porque temos aqui exatamente. mais uma questão. Peço desculpa que. Muito bem. Estão aqui a perguntar se vamos partilhar a apresentação. Sim, Vamos sim. Alexandra depois vai fazer o favor de nos enviar a apresentação e nós vamos partilhar com todos as pessoas que estão a assistir, iremos partilhar a apresentação. Habitualmente costumamos fazê-lo. Não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma questão, podem fazê-lo também por microfone, não tem que ser necessariamente por escrito, mas se alguém quiser colocar mais alguma questão. Penso que não, Alexandra, significa que, portanto, está aqui, o Pedro está a levantar a mão, pode falar, Pedro. Olá, viva Alexandra, viva Angélica, bom Bom dia. dia. Bom dia. A minha questão, eu penso que não fui muito claro quando a coloquei, é que nós na empresa onde eu trabalho no grupo da Solutions 30, uma empresa ligada à parte da tecnologia,
E nós já temos políticas anticorrupção, códigos de conduta, etc. E atualmente utilizamos uma ferramenta que é o LexisNexis para verificação prévia de todos os business partners com quem trabalhamos, para ver se existe algum tipo de algum tipo de sanção, ou chamamos as red flags, não é? Antes de estabelecermos parcerias com esses parceiros. E o que eu gostaria de saber é se têm conhecimento, se Portugal tem alguma ferramenta informática deste género, ou seja, que permita fazer pesquisa de empresas e saber se essas empresas têm algum tipo de problema, digamos, ou com justiça, ou sim. com... Eu não tinha percebido a Pois, pergunta, eu percebi não que tinha não mesmo percebeu. percebido. Não, Daí a minha intervenção, obrigado. é que eu não conheço o LexisNexis, não Ok. conheço concretamente, mas sei que há várias ferramentas que permitem fazer essa análise. Por exemplo, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, a utilização dessas ferramentas é mesmo obrigatória por parte das entidades obrigadas. Eu a que conheço melhor, e é que o meu escritório tem implementado, é o Rollcheck, não é? Que à partida me analisa eventuais sancionados, eventuais condenações, não é? Que, por exemplo, o beneficiário efetivo ou os administradores de determinada empresa tenham, e que nós fazemos, aliás, nós, escritório de advogados, somos uma entidade obrigada à luz da prevenção do branqueamento. Portanto, nós só temos que fazer essa análise a todos os nossos clientes, não é? Portanto, nós só podemos aceitar um cliente depois de sabermos que ele não é uma pessoa que tenha uma eventual que não tenha sido sancionado, que não seja objeto de uma sanção, por exemplo, da ONU ou da União Europeia, e que não tenha cometido um crime, pelo menos neste âmbito da corrupção e infrações conexas, não é? Isto, obviamente, não para as áreas de litigation, mas para as áreas de societário, nós, como entidade obrigada, temos de o fazer sempre. Eu, como lhe digo, há várias ferramentas no mercado disponíveis, eu a que conheço melhor é o World Check, mas sei que há várias. Isso, E sei que roll check ou funcionam. world check? Desculpa, Alexandra. World Check. Roll check. Ok. Exatamente. É a que eu conheço melhor, mas sei que há várias concorrentes que igualmente aptas a fazer essa análise. E sei que, portanto, eles conjugam uma série de fontes, não é? Quer públicas, quer privadas, nomeadamente eventuais comentários na comunicação social. Imagino que Certo. alguém já teve referências e vem referido na comunicação social por qualquer tipo de criminalidade, eles recolhem essa informação também e depois fornecem um relatório com toda a informação agregada e com as fontes também. Ok. É semelhante, penso eu, com aquilo que estamos a trabalhar atualmente. Muito obrigado pela informação. Obrigada também. Alexandra, aproveito para dizer que temos aqui outra questão da Catarina Gaspar, que diz aqui: bom dia, haverá algum impedimento do responsável pelo cumprimento das regras anticorrupção ser também membro da equipa que responde e investiga denúncias no âmbito do canal de denúncias interno? Eu considero que não. Eu considero que não. Ou seja, até penso que nas entidades em que os recursos humanos são limitados, não é? E que já têm que ser atribuídas essas responsabilidades, quer o responsável pela implementação do programa de cumprimento normativo, quer o responsável pelo tratamento de denúncias, até diria que essa pessoa será a pessoa melhor qualificada para, no fundo, agregar estas duas funções, não é? Até porque as denúncias muitas vezes têm na base violações às regras implementadas na empresa e, portanto, diria que essa pessoa está apta e é isenta e tem a autonomia necessária para poder tratar as denúncias e também implementar, regular, controlar o cumprimento do programa de cumprimento normativo. Muito bem. Nas empresas com mais colaboradores e com maior número de departamentos em que este trabalho acaba por ser muito exaustivo, diria então
Talvez fosse preferível ter 2 pessoas, uma para cada uma destas tarefas. Obviamente, isto depois tem sempre em conta o número de denúncias apresentadas, se há uma aderência ou não dos colaboradores a denunciar, porque nós, da nossa experiência, já temos visto situações em que as empresas, à partida, não recebem denúncias, ninguém denuncia de nada, ou empresas onde se denuncia tudo e, por regra, até são tricas, laricas entre colegas e coisas que nem sequer deviam ser apresentadas no canal de denúncias. Mas isto depois tem muito a ver com a cultura da própria empresa, não é? Não... Muito bem. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Obrigada, Alexandra, também por esta explicação. Portanto, cada caso é um caso, não é? Depende da dimensão da empresa, depende de do muita volume, coisa. não é? Do volume. Claro, do volume também, de denúncias aqui. Muito bem, eu penso claro. que então vamos concluir. Eu gostaria só de deixar 2 ou 3 informações. Nós iremos partilhar a apresentação com quem esteve a assistir. Iremos também enviar um questionário de avaliação desta Speed Talk, onde deixamos em aberto um espaço para poderem também dar algumas sugestões, se assim entenderem. Depois, esta Speed Talk foi gravada e será partilhada no YouTube, portanto poderão assistir, se eventualmente tiverem alguma questão, alguma dúvida, poderão voltar também a assistir. E gostaria de falar já agora dos próximos eventos da Associação Empresarial do Minho. Portanto, no próximo dia 25, na próxima terça-feira, iremos ter uma Speed Talk extra sobre os apoios à qualificação das PMEs do Portugal 2030. E no dia 26 teremos um debate-jantar, que falará sobre as estratégias para o futuro da habitação, que vai acontecer em Braga. E, portanto, qualquer informação poderão encontrar-te na nossa página aeifaminho.pt. E, portanto, muito obrigada, Alexandra, mais uma vez, por toda a informação que nos transmitiu, pela sua disponibilidade. É sempre um gosto. Muito obrigada. Para podermos também ajudar aqui a informar um pouco melhor as empresas dos procedimentos que devem adotar para que realmente possam fazer mais e melhor. Muito obrigada a todos e até à próxima, então. Obrigada. Adeus. Obrigada.